Neste vídeo eu irei demonstrar como acessar e entender as análises comparativas da DRE. Essas análises são especialmente úteis para entender a variação de um indicador em um determinado período. Essas análises podem ser feitas numa base mensal, trimestral e anual. Para acessar essas análises, você pode usar esses dois botões aqui, essa para acessar a análise mensal e essa aqui trimestral e anual. Vamos primeiro acessar com base mensal. Aqui na tela do relatório, nós temos um layout padrão, com os botões de acesso rápido, e aqui abaixo nós temos análise comparativa propriamente dita. No gráfico superior, nós podemos comparar até 3 indicadores da minha DRE dentro de um determinado período anual, porém com desdobramento mensal, ou seja, você seleciona o ano aqui e vai ver o desenvolvimento, ou a performance desses indicadores ao longo dos meses. Então aqui, por exemplo, está selecionada a receita bruta, margem de contribuição e o lucro bruto. Mas eu posso vir aqui e alterar qual indicador eu quero analisar. Vou alterar para lucro líquido. Então você consegue ver rapidamente quais meses você teve lucro e quais meses você teve prejuízo. Então aqui no começo do ano, janeiro, fevereiro, você teve lucro, porém entre março e junho você ficou no negativo, né? Deu prejuízo. E você consegue ver também quanto foi a receita, a margem de contribuição. Vamos comparar aqui com os custos, né? Consegue ver a evolução dos custos e a partir disso entender o que causou o seu resultado, tanto positivo quanto negativo, né? Colocamos os números aqui na parte de baixo, na forma de tabela, porque fica mais fácil para visualizar do que colocar os números diretamente nos gráficos. Fica muito poluído e de difícil leitura. Aqui embaixo você tem a legenda das cores dos gráficos, né, para compreensão, e aqui em cima também tem a legenda para ficar fácil entender o que significa cada barra. Você pode até deixar um, um layout padrão, indicadores que você mais olha, e sempre você vai bater o olho e já vai saber do que se trata cada barra, né, do gráfico. Vamos colocar aqui lucro bruto. Posso comparar despesas com custos, por exemplo, né? Com isso você consegue entender o que causou o seu resultado. Aqui na parte de baixo, eu tenho uma análise um pouco diferente, que é a análise year over year propriamente dito. Então, eu devo escolher dois períodos anuais, bases anuais, e também um indicador, onde eu vou comparar esse indicador dentro desses dois períodos numa base mensal. Ou seja, seleciono aqui os anos, o indicador, e eu vou ver mensalmente quanto foi a variação daquele indicador dentro daquele mês comparado no ano anterior com o ano posterior. Então aqui, por exemplo, eu selecionei 2021 e 2022 e eu tenho quanto foi o valor da minha receita bruta em janeiro de 2021 e a minha receita bruta em janeiro de 2022. E logo abaixo eu vou ter a variação em valores absolutos, ou seja, em real, e também a minha variação em valores relativos, ou em percentual, né? E aqui no gráfico você consegue ver também rapidamente se a variação foi positiva, negativa, qual ano teve o melhor resultado dentro daquele mês, né? E você vai ter o mesmo tipo de comparativo ao longo de todos os meses é, dentro dos anos selecionados. Eu posso vir aqui, selecionar receita líquida, custos, qualquer um indicador da minha DRE. Agora, nós vamos analisar a DRE trimestral anual, que tem a mesma base de comparação, porém com
com a consolidação trimestral e também anual. Vamos acessar por aqui, mas você poderia acessar por aqui também. Vou clicar aqui. E aqui eu tenho o mesmo tipo de relatório, só que com a consolidação trimestral e anual. Então aqui eu vou selecionar até 3 indicadores. Receita bruta, despesas e lucro líquido já estão selecionados aqui. E o ano que eu quero analisar. E aqui nos gráficos eu vou ter o desdobramento trimestral. Veja que aqui embaixo tem a legenda, né? Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro e quarto. Né? E aqui acima você vai ter a legenda de cada barra. E esses valores aqui estão em milhares, ou seja, você precisa multiplicar por 1000 para ter o valor real. Né? Aqui do lado tem uma legenda para compreender quais são os valores reais e estão arredondados, né? Estão sem casas decimais. Aqui também do lado tem uma legenda para informar que é trimestral. Já no gráfico ao lado, nós temos o mesmo comparativo, só que em uma base anual. Então, 2021, quanto foi a minha receita bruta, minhas despesas e meu lucro líquido. E, novamente, os valores estão em milhares, ou seja, precisa multiplicar por 1000 para saber o valor real. Na parte de baixo, nós temos a mesma análise que nós tínhamos na base mensal, porém aqui é trimestral. Então, aqui eu devo selecionar os 2 anos que eu quero fazer o comparativo, depois seleciono indicador e eu vou ver quanto que foi o meu desempenho para cada ano e para cada trimestre, né, quanto foi a variação na forma gráfica. Aqui nós optamos por colocar a escala, escala em milhares, para os valores em reais, e aqui do lado tem a escala em percentual para a variação em percentual. Dessa forma fica mais fácil de visualizar do que colocar os valores diretamente no gráfico, porque ficaria muito poluído. Então você olha aqui pela referência das escalas e fica mais fácil de visualizar quanto que foi aproximadamente cada valor. Querendo ver exatamente quanto foi o valor, você pode ir é, na DRE, na tela de DRE, no relatório completo, e ver quais são exatamente esses valores. Mas por aqui você já consegue ter uma base, ter uma boa referência de quanto foi o valor e também de quanto foi a variação. E se você passar o mouse sobre cada barra, você vai ver quanto foi esse valor exatamente. É uma outra opção. E aqui no gráfico ao lado, nós temos o mesmo tipo de comparativo, porém uma base anual. 2021 está representado por essa barra, né, de acordo com o ano escolhido aqui, 2022 por essa barra, e o indicador é a receita bruta. Então, o título do gráfico sempre vai se atualizar, né, no caso desse e desse, né, o de cima não, mas os títulos do gráfico sempre vão se atualizar de acordo com o indicador que você selecionar aqui. Se eu mudar para devoluções, no caso selecionar deduções, ele atualiza. Aqui você pode navegar entre os indicadores e ver quanto foi a performance, e o título do gráfico sempre vai se alterando de acordo com a seleção. Com isso, nós finalizamos esse vídeo sobre análises comparativas da DRE.